tempo muito maior falando sobre relacionamentos do que ao longo dos 3 anos que ele desempenhou o seu ministério. Isso porque em nossos dias nunca foi tão real os problemas voltados para os relacionamentos. Não é verdade? Nós vivemos em dias onde as pessoas vivem atritos e, por vezes, desenvolvem conflitos por coisas muito pequenas, né? Hoje nós vivenciamos uma realidade, um contexto, onde é realmente desafiador cada vez mais lidar com pessoas. Por quê? Há muito ressentimento, há muito desejo de justiça própria, há muita preocupação em se levar vantagem nas relações. Há pouca, na maioria das vezes, há pouca transparência, há pouca pureza, há pouca verdade, por vezes, nas relações no mundo dos nossos dias. E talvez por isso, Jesus já prevendo e vivenciando dificuldades nessa área, vendo, conhecendo o contexto para o qual ele transmitia aquela mensagem, ele volta os seus olhos nesse ponto para falar sobre essas questões. O subtítulo desses versos em que acabamos de ler, na minha versão, diz sobre o homicídio. Mas, amados, se há também uma perspectiva e uma preocupação que talvez possamos ter ao olhar para esse texto, é a preocupação e o pensamento que nós devemos ter em relação às nossas intenções. Talvez o subtítulo que viesse a ser muito propício também, quando João Ferreira de Almeida colocou aqui nesse texto, lembrando que o subtítulo não é parte da Bíblia original do hebraico, é um subtítulo para nos trazer um maior entendimento daquilo que nós lemos. Talvez o subtítulo que ele viesse a falar também fosse sobre as intenções ou preocupações em relação às intenções. Na minha está sobre o homicídio, na sua talvez de forma diferente. Mas aqui Jesus ele gasta um tempo no seu discurso, nos seus ensinos, na sua palavra, para mostrar àqueles homens e mulheres a preocupação que deveriam ter em relação às suas intenções. Ele começa falando sobre o texto do capítulo 20 de Êxodo, quando lá é deixado para o povo de Deus os 10 mandamentos. E ele começa citando os 10 mandamentos, ou um dos 10 mandamentos: não matarás. Vocês ouviram o que foi dito, ensinado aos seus antepassados. Aquilo que foi transmitido por aqueles que vieram antes de vocês. A palavra que foi deixada a eles: não matarás. Mas uma das coisas que Jesus chama a atenção daqueles ouvintes, e possivelmente nos chama a atenção também nesse dia, em relação à preocupação que nós devemos ter em relação a agirmos e nos preocuparmos não apenas com as ações, mas termos uma preocupação muito além das ações, muito além da atitude que é sinal ou reverberação, vamos dizer dessa forma, é resultado de nossas intenções, de nossas emoções. Portanto, amados, Jesus mostra para nós e mostra aos seus filhos naquele tempo, aos seus discípulos, aos seus ouvintes, a preocupação em entender que a prática do homicídio, não matar, era algo que ia além, a preocupação do mandamento ia além da letra. É verdade que muitos dos homens e mulheres dos nossos dias se preocupam em não reverberarem, não agirem mal em relação àqueles que os cercam. Mas, por vezes, tem um desafio muito grande em controlar suas intenções. Se você acompanhar comigo em Efésios capítulo 5, um texto muito especial, se você puder, eu peço a você que abra nesse texto. Efésios capítulo 5, Gálatas capítulo 5, Paulo vai investir um tempo para falar sobre a liberdade em Cristo nesse capítulo, e de forma especial, a partir do verso 22, ele vai falar sobre o fruto do Espírito.
ele vai dizer o seguinte no versículo 22, capítulo 5 de Gálatas. Ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há nada que condene o Filho de Deus, o servo do Senhor, a filha do Altíssimo, aquele ou aquela que anda segundo a voz do Espírito Santo de Deus, nada que o condene se ele anda de acordo com isso que nós acabamos de ler. De acordo com a voz do Espírito Santo de Deus. Mas para chegarmos de fato a um nível de sermos conduzidos, guiados pela voz do Espírito Santo, precisamos ter um cuidado muito grande em relação às nossas intenções. Até porque, já diz o ditado popular que de boa intenção, o inferno está cheio. Por isso, amados, cuidado com as suas intenções, cuidado com o seu coração, preocupe-se em como está de fato sendo apresentada a sua oferta, que é a sua vida. Lembre-se, ofertar e dizimar é extremamente importante para o crescimento do reino de Deus. Alguns dias atrás, o irmão Josué já trouxe uma mensagem que eu soube que foi benção, sobre esse assunto. Mas, amados, se não dedicarmos a nossa vida ao Senhor, se de fato não vivermos uma constante e crescente comunhão com o Espírito Santo de Deus, precisamos nos preocupar em, de fato, fazer uma avaliação, uma sincera análise, para ofertarmos não apenas os nossos recursos, mas, acima de tudo, as nossas vidas ao Senhor. Portanto, amado, cuidado com as suas intenções, cuidado com o seu coração, mas cuidado também como você externa as suas emoções. Se você e eu formos pensar de forma bem sincera, nós, por vezes, externamos algumas emoções de forma diferente ou de forma, vamos dizer assim, fora da realidade que está o nosso coração. Quantas vezes talvez você já não deu um sorriso para alguém quando você queria vê-lo longe de você? Não é assim, não? Nossa, que saudade, conversa fiada. É assim? Mas sabe, queridos, Jesus chama a nossa atenção para preocuparmos ou nos preocuparmos com isso. Cuidado como você externa as suas emoções. Jesus está falando: não matarás, mas o fruto ou o homicídio, o resultado de tudo isso, são intenções e emoções que são de forma muito, vamos dizer assim, de forma muito comum, serem o resultado dessas emoções descontroladas, que não são guiadas pela voz do Espírito Santo de Deus. O texto que nós lemos de Paulo, ele vai falar que o fruto do Espírito, ou não são os frutos, mas o resultado de uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus, é cada dia mais externado, revelado por essas ações, por esse amor, essa amabilidade, essa fé, esse domínio próprio, que são presenciados e experimentados, não apenas por nós, mas sobretudo por aqueles que vivem ao nosso redor. Você possivelmente conhece pessoas de fé. Por quê? Porque elas têm fé. Você possivelmente conhece pessoas amáveis e se alegram em estar na companhia dessas pessoas. Por quê? Porque elas são amáveis. Não porque dizem ser, mas porque vivem isso. E a nossa preocupação deve estar voltada para o cuidado com as nossas intenções e emoções, porque por vezes nós externaremos isso através das nossas ações, através das nossas atitudes, através da maneira como vivemos. Por vezes somos incapazes de controlar nossas sensações, mas podemos domesticar as nossas emoções. Você, quando coloca a mão numa panela quente, qual é a sensação que você tem?
queimou, doeu, não é verdade? Você não pode controlar essa sensação, mas pode controlar a sua emoção, e por vezes vai instigar, quem sabe, soltar um palavrão, né? É assim? Não é assim, glória a Deus por isso. Você não pode, por vezes, controlar a sensação de, quem sabe, ser passado para trás ou ser tratado de forma indiferente. Quando essa sensação é transmitida para você no trânsito, você não pode controlar, por vezes, algumas das sensações, mas pode dominar o resultado delas e dominar, assim também, domesticar suas emoções. O homem que é controlado pelas suas emoções, a mulher que é dominada pelas suas emoções, por vezes tem a sua vida espiritual à deriva, pode vir a se perder, porque não domina suas emoções, suas relações com o próximo, é resultado daquilo que de maneira incontrolável o domina, a domina, que são as suas emoções. Se você ler comigo no versículo 22 e 23, Jesus vai continuar dizendo: mas eu digo a vocês que qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Aqui a ira que é levada a cabo, a ira que não é apenas uma sensação, mas que leva ao domínio das emoções. Amados, e ele continua dizendo: estará sujeito ao julgamento também qualquer que disser a seu irmão raca, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do quê? Fogo do inferno. Sabe, amados, na cultura judaica daqueles dias, declarar que uma pessoa era louca era relegar ela ou transmitir a ela a ideia de que ele era alguém, vamos dizer assim, inapto para conviver em sociedade, alguém que não era desejado. As pessoas tidas como loucas eram deixadas à parte do convívio, não eram tratadas de forma igual aos demais. E sabe, amados, por vezes nós relegamos pessoas a frios cantos do relacionamento social, porque declaramos e transmitimos palavras que por vezes são resultado das emoções que carregamos conosco, e delegamos a essas pessoas, por vezes, toda dor e sofrimento que palavras mal expressas, malditas, podem transmitir àqueles que nos servem. Jesus está falando aqui sobre juízo e culpa. Nós precisamos ter cuidado com as emoções e como nós externamos as nossas emoções, as sensações, porque podemos ser levados a juízo e a culpa. Ele está falando nesse texto sobre aqueles que declaram palavras de maldição sobre outros e que poderão ser levados a julgamento, não apenas na esfera humana, mas, sobretudo, também na esfera espiritual. Porque o inferno não é um lugar preparado por juízes e, de alguma maneira, resultado para aquele que infringiu a lei humana, mas sim para aquele que rompe em sua relação com o Senhor. Então, cuidado com isso. Cuidado, porque pode trazer juízo, culpa, pode trazer dor e condenação. Entrega genuína é resultado de um coração rendido ao Senhor, e essa entrega é, sobretudo, uma realidade para aquele que cuida das suas emoções. Lembram-se do texto: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Se você ir comigo, se possível, em Tiago capítulo 3, olha o que o autor e a palavra vão dizer para nós nesse texto. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1. Abriu aí? Amém? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que o que nós ensinamos, seremos julgados
com o maior rigor nós os que ensinamos. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o quê? Todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito, o quê? Pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de coisas grandiosas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Amados, cuidado com as suas emoções, porque por vezes elas serão reveladas por meio de palavras que poderão não apenas ferir o outro, mas, sobretudo, também ferir você. Cuidado. O texto está nos mostrando sobre a importância da língua, mas como pequenos membros e pequenas palavras podem causar um estrago imenso. Cuidado com as suas emoções, porque Jesus ele está preocupado com cada um de nós e com cada uma de nossas emoções, porque ele sabe que a ação, por vezes, é resultado dessas emoções. Mas entenda também que, além do cuidado com as palavras, nós precisamos aprender a estabelecer também prioridades. Olha o que o versículo 24 vai nos dizer. Se você puder, no mesmo capítulo 5 de Mateus, diz assim, 23, 24. Diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, o que você deve fazer? Ore a Deus e peça a Ele para perdoá-lo. É isso? Deixe ali sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Às vezes, querido, querida, o Senhor vai nos incomodar não apenas quando estamos na casa do Senhor, mas quando estamos na nossa casa que pertence ao Senhor. Amém? E a pergunta que fica é: será que temos, antes de entregar a nossa oferta diária, o nosso coração todos os dias ao Senhor, temos avaliado se temos estabelecido as prioridades? A prioridade não é a oferta no gasofilaço. A prioridade é um coração no altar. A prioridade é uma vida sem ressentimentos, sem mágoas. E uma das coisas que Jesus está dizendo para nós é que essa preocupação não deve estar voltada para aquilo que você entende como ofensa, como rancor, como ressentimento que foi gerado a você. Mas ele está chamando a nossa atenção é que se eu e você nos lembrarmos antes de ofertar que alguém tem algo contra nós, o que devemos? Antes de tudo, antes da oferta no altar, partirmos em direção a nos reconciliarmos com esse ou essa pessoa. Sabe, é um desafio, amados, porque nós vivemos numa sociedade onde todos querem ter razão e acaba que ninguém mais tem. O diálogo está cada dia mais difícil. Antigamente, a máxima era que religião, política e futebol não se discutiam, não é isso? Agora a gente não pode discutir por quase mais nada. Entenda, discussão não é ou não deve ser briga. Mas, por vezes, há muita intolerância, há muita impaciência, existe muita ausência de diálogo, há muito ressentimento, há muita vaidade, existe muito desejo de estar sempre certo. E por isso, por vezes, temos visto o diálogo ser cada vez algo mais distante.
E não apenas o diálogo, mas também o perdão. Cada vez mais cresce o número de doenças tratadas como doenças psicossomáticas, doenças que são geradas por conta de emoções mal resolvidas, problemas emocionais que são o resultado, ou melhor, que são o primeiro passo para gerar algumas dessas doenças. Cada vez mais a lista cresce, cada vez mais problemas são gerados, porque ressentimento, raiva, rancor, amargura, cada vez mais tem sido uma realidade em nossos dias. Mas não convém que os filhos de Deus vivam assim, amém? E nós não viveremos, nós viveremos uma vida livre do ressentimento, da mágoa, do rancor, da vaidade. Viveremos uma vida dedicada, única e exclusivamente ao Senhor, com o coração tratado, leve, caminhando cada vez mais rumo à soberana vocação em Cristo. Mas entenda que para isso atitudes precisam ser tomadas. Às vezes, o caminho precisa ser o caminho inverso, né? A razão é minha, o ofendido fui eu, mas quem sabe eu precise dar o primeiro passo para a restauração da relação. Jesus está chamando a nossa atenção para essa verdade, amado. A abrirmos mão da nossa justiça, da nossa razão, para que a razão do reino seja. Talvez um dos grandes desafios para você venha a ser reconciliar-se ou restaurar a relação com amigos, com amigas, familiares próximos, gente que ao longo do caminho te ofendeu e que tem gerado essa ofensa, esse ressentimento, essa mágoa, dor ao seu coração. Mas que, quem sabe, é hora de você libertar-se disso e viver cada vez mais uma vida muito além da ação, uma vida de restauração para a glória, honra e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém? Muito além da ação. E Jesus, ele vai concluir esse tópico do discurso de forma muito especial, chamando a nossa atenção para algo muito importante. No versículo 25, ele vai dizer assim: entre em contato ou em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz. E o juiz aguarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Sabe, amados, seria bom que essa palavra de Jesus fosse uma verdade em relação ou quando nós dizemos e falamos acerca da justiça humana, né? Porque a gente vê tanta gente que, por vezes, deveria estar pagando por suas ações, sem de fato receber o juízo. E eu não estou falando do juízo espiritual, porque esse cabe ao Senhor, mas existem leis, padrões morais que são estabelecidos, que devem ser seguidos. Jesus está falando que aquele que for para a prisão não sairá enquanto não pagar o último centavo. Ele está falando disso em relação a uma sociedade ideal. Em relação ou pensando numa sociedade que de fato cumpre com suas leis. Me lembro que alguns anos atrás, uma família teve que sair de sua casa por conta de um conflito que vivenciou quando crianças brincavam na rua de futebol e um desses pequeninos era filho de um traficante conhecido da região lá na cidade de Cachoeiro e chutou a bola e começou um conflito, foi gerado um problema e vamos dizer assim, na saidinha, né, na famosa saidinha, o pai colocou toda a família para correr com tiros, com conflito, e a família teve que sair fugida de casa depois que ele botou fogo na casa da família. Conta de um conflito tão bobo. Talvez se ele estivesse, de fato, cumprindo
fazendo ou refletindo sobre suas ações. Mas, amados, a questão aqui não é em relação à justiça humana. A preocupação não deve ser presente, ou a preocupação que deve estar presente em nossos corações, não é acerca, ou não deve ser acerca daquilo que é certo ou errado, segundo os padrões da sociedade desse tempo. Mas a preocupação de Jesus é mostrar para nós a necessidade de uma atitude breve, rápida, veloz, para que a restauração seja vivenciada. Em Efésios capítulo 5, a Bíblia vai falar para nós aprendermos a remir o tempo, porque os dias são o quê? São maus. Efésios capítulo 5. Os dias em que vivemos são dias desafiadores, né? Em todas as áreas, no que diz respeito à economia, no que diz respeito à segurança, dias maus nas relações interpessoais, como eu já disse, dias maus em quase todas as esferas. Nós vivemos conflitos, uma realidade desafiadora. Nós, por isso, precisamos aprender a remir o tempo. Não agirmos de maneira a procrastinar atitudes, procrastinar decisões, procrastinar escolhas. O amanhã a Deus pertence, sobretudo. Portanto, devemos agir com brevidade, sabedoria e direção do Espírito hoje. Porque o amanhã não cabe a nós. O amanhã tem sido, por vezes, um desafio para muitos. Amanhã cuidarei da saúde. Amanhã vou me dedicar mais à leitura da Bíblia. Amanhã vou me dedicar mais à oração. Amanhã eu vou cuidar melhor dos meus filhos. Amanhã eu vou, de alguma maneira, mostrar mais carinho, compreensão e sensibilidade para com meu esposo, para com a minha esposa. Sempre o amanhã. E o amanhã é ele. O que nós temos é hoje. Portanto, faça as escolhas corretas hoje. Jesus está dizendo, reconcilie-se com este que, por vezes, tem levado a você a viver conflitos. No versículo 25, ele está falando, entra em acordo depressa, na minha versão, com o seu adversário, com aquele que lhe faz oposição, que pretende levar você ao tribunal humano. Entre em acordo depressa, porque você não sabe qual a sentença do júri humano. E, sobretudo, precisa cuidar da sentença espiritual que poderá vir sobre a sua vida. Há necessidade para vivermos uma vida muito além das nossas emoções, uma vida muito além do resultado das nossas emoções, uma vida verdadeiramente dedicada, um coração verdadeiramente comprometido com o Senhor. Nós precisamos entender a necessidade de sermos ligeiros, apressados em busca da restauração. Nós vivemos numa sociedade que tem pressa para quase tudo. Se a conexão cai por 5 segundos, por 1 minuto, por, vamos dizer assim, 5 horas, já quer cancelar o plano de internet, não é assim? Vou ligar para a operadora, aí fica lá a musiquinha tocando, né? E você abençoando o atendente, né? Não é assim que a gente fica? Deus te abençoe em nome de Jesus. Seria bom, né? Mas a gente tem pressa para quase tudo. Se alguém para na nossa frente, às vezes um motorista de aplicativo para entrar um passageiro, a gente já buzina apressado. Ah, mas está parando no lugar errado, é verdade. Mas nós vivemos numa sociedade que tem pressa para tudo. Pressa para comer, vamos dizer dessa maneira. Nós nos alimentamos por vezes mal porque temos pressa para chegar no trabalho, pressa para resolver os assuntos.
pressa, a nossa agenda é cronometrada. Às 6 eu preciso estar de pé, porque eu tenho que correr, tomar um banho, me preparar para ir para o trabalho. Às 7 eu estou no ponto de ônibus e corro às 5 da tarde, eu estou na academia. Quem faz academia, né? Isso. E assim vai. Dias corridos, muita pressa. Mas a pergunta é, você tem tido a mesma pressa para restaurar as suas relações, para dedicar sua vida ao Senhor, para viver uma vida muito além das emoções, uma vida guiada pelo fruto do Espírito, amor, amabilidade, domínio próprio, longanimidade, fé, mansidão? São esses são esses os resultados da sua dedicação e comprometimento com o Senhor? Esses têm sido os frutos, ou vamos dizer assim, as ações que muitos daqueles que convivem ao seu redor têm tido a oportunidade de experimentar por meio da sua vida? Você tem tido pressa em gastar, em investir os seus dias na relação com o Senhor e no equilíbrio e no amor para com o próximo? Amados, nós vivemos dias em que, de fato, mais do que nunca, precisamos dedicar as nossas emoções ao Senhor. Mais do que nunca. Precisamos viver uma vida muito além da ação. Por mais que, para muitos, as ações sejam positivas, se as nossas intenções e sensações não forem controladas pelo Espírito Santo do Senhor, Ele tem olhado. Lembre-se, o texto diz: não matarás. Mas se intentar contra alguém, você já pecou. Lembre-se, Jesus conhece o nosso coração. Lembram da pergunta que eu fiz no início? Como anda o seu coração? Como andam as suas relações? Como anda a sua intimidade? Que tenham as pessoas, talvez, que tenham as pessoas algo a dizer acerca de nós. Por vezes a sociedade elenca aquele que perdoa, aquele que busca restauração dos relacionamentos. Por vezes a sociedade rotula esse como o quê? Bobo, né? Louco. Mas cuidado, né, com aquele que diz acerca de alguém por ser louco. Porque pode ser que para esses você seja, mas para o Senhor teremos, em nome de Jesus, um coração tratado, aperfeiçoado, remido, lavado e restaurado pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Bem, vamos orar? Pode fechar os seus olhos? Logo depois nós estaremos louvando o Senhor. Eu já peço ao pessoal que já chegue para cá, mas eu quero orar com você. Quero colocar a sua vida, a minha vida, a vida de cada um de nós diante do altar do Senhor e pedir: Senhor, nos ajude a ter um coração saudável, a termos emoções remidas, lavadas, aperfeiçoadas pela ação do Teu Espírito Santo. Amados, é tão difícil nessa sociedade buscarmos isso. Tem sido tão difícil. Mas o Senhor, seu Espírito atuando em nós, nos capacitarão em nome de Jesus a alcançarmos esse objetivo. Portanto, ore a Deus, peça a Ele: Senhor, me ajude, me ajude. Se enquanto nós oramos, alguém, um nome, alguém vem ao seu coração, querido, seja ligeiro. Ore, peça a Deus estratégia, mas seja ligeiro para buscar a restauração dessa relação. Porque em nome de Jesus, nós viveremos, para a glória de Deus, uma vida leve, lavada, remida por Cristo Jesus. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós te adoramos nessa noite, nós celebramos a tua bondade, a tua fidelidade, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia. Nós somos agradecidos porque um dia na cruz do Calvário toda escrita de dívida que havia contra nós, Senhor, foi rasgada, foi, ó Pai, lançada
no mar do esquecimento. O Senhor nos perdoou, não porque somos especiais, mas porque um dia declaramos que Jesus de fato é nosso Senhor. E assim seja todos os dias da nossa vida, ó Deus. Que o Teu Espírito nos guie, que Ele nos leve a ter uma vida voltada, dedicada ao Teu altar, ó Deus, onde as nossas emoções são controladas pelo Teu Espírito Santo, onde nossas emoções são conduzidas e dirigidas pela voz do Senhor, não pelo padrão e direção daquilo que a sociedade dos nossos dias diz como certo, mas por aquilo que de fato declara o Senhor, declara a Tua palavra. Ó Deus, Jesus nos chama a atenção, ó Pai, termos relações restauradas, uma vida de verdadeira dedicação e oferta a Ti, ó Pai, é apresentada quando, ó Pai, relações de fato são vivenciadas num ambiente saudável, num ponto de equilíbrio. Ó Deus, portanto, nos ajude a viver isso, nos ajude a buscar isso, a partir em direção daqueles que, ó Pai, estão sensíveis, ó Pai, daqueles que vivem num caminho, num trilho de amargura e ressentimento e que precisam ser libertos em nome de Jesus. Mas nos ajude também a fugirmos, ó Pai, desse trilho, a verdadeiramente termos a nossa vida cada vez mais conduzida pela doce voz do Espírito Santo do Senhor. Ajude a cada um aqui, nos fortaleça e nos guie, ó Pai, a cada momento. Queremos viver para a Tua glória, para o Teu louvor. Portanto, Espírito Santo do Senhor, eis-nos aqui, usa-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode